Meus irmãos, eu quero os cumprimentar em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Sofonias. Louvado seja Deus por esta oportunidade de adorá-lo neste local, meus irmãos. Termos aqui liberdade, voz, para exaltar aquele que é o nosso Salvador. Livro do profeta Sofonias, capítulo 2, por gentileza. Meus irmãos, é sabido dessa igreja que nós estamos aqui numa responsabilidade da exposição deste livro. O livro é um livro profético, é óbvio, profeta Sofonias. Já fizemos a exposição em algumas mensagens anteriores de todo o capítulo 1. Entraremos agora no capítulo 2. Meus irmãos, às vezes nós perguntamos por que certos textos foram escritos e está aqui registrado neste livro para o povo de Deus em várias épocas. Às vezes nós lemos alguns registros que a gente pensa assim, o que isso tem a ver com a nossa época, com a nossa geração? Qual é o agir de Deus diante disso que Ele já deixou registrado no passado? E, meus irmãos, de vez em quando nós ficamos surpresos como é tão atual a palavra do nosso Deus, especialmente o texto que será lido neste momento, e eu vou tentar explicar para os irmãos. Acompanhe, por gentileza, primeiro a leitura do texto. Sofonias, conseguiu achar aí? Eu dei uma introdução aqui para dar um tempo para você achar aí, porque eu sei que é um livro não tão habituado de se achar. Vou ler dos versículos 1 a 7, que diz assim: Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada. Quase que eu li aqui faixa de Gaza, mas daqui a pouco eu vou explicar. E Asquelon ficará deserta, Asdod ao meio-dia será expulsa, e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagem, com refúgio para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos, e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles e lhes mudará a sorte. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, nesse momento? Se puder, curva a sua cabeça nesse momento. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua santa palavra. Que responsabilidade a nossa, Senhor. Não estamos diante de um livro comum, ainda que o é, porque é um livro escrito por homens comuns, mas homens que foram inspirados, separados pelo Senhor. Estamos diante de uma palavra humana e também divina. Por isso, Senhor, como palavra humana, temos aqui os meios de interpretar o texto. E como palavra divina, precisamos do Teu auxílio. Por isso rogamos-Te, Senhor, que ilumina a nossa mente, para que não seja apenas uma mensagem intelectual de um puro conhecimento humano, mas que seja, Senhor,
palavra do Senhor que edifica a nossa vida, que transforma, que muda a nossa mente, que mexe com o nosso coração. O Senhor é poderoso para fazer isso, até mesmo com as crianças que estão aqui participando deste culto, que dos tais é o reino dos céus, delas o Senhor tem cuidados especiais. Ainda, Senhor, que o pregador não tem uma técnica de comunicação infantil, mas eu estou aqui confiado no pregador interno, o Espírito Santo, que trata de maneira especial no coração das crianças, de maneira eficaz, que o pregador externo não tem como falar. Assim clamamos-te, Senhor, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, pela manhã, na escola dominical, nós falamos com os irmãos que nós fomos tomados aí, o mundo inteiro foi tomado de surpresa no dia de ontem, de um ataque covarde, de um grupo terrorista, lá no Oriente Médio. Está aí a guerra estampada pelas mídias sociais. Hoje, 8 de outubro de 2023, nós estamos contemplando uma guerra desenfreada entre palestinos e israelitas, uma guerra histórica, uma guerra antiga, uma guerra que ora tem um tempo de folga, de paz, e vez ou outra sangue são derramados. Pela manhã nós comunicamos à igreja que o relato que nós tivemos foi que mais de 500 pessoas já tinham tido as suas vidas ceifadas, tanto do lado de Israel, quanto do lado dos palestinos. Palestino é um nome pejorativo, meu irmão, para dizer que é um povo misturado com os judeus, disfarçado, por assim dizer. Mas agora o número já subiu assustadoramente, meus irmãos. Ataques, nós estamos num fuso horário diferente daquela região, mas as informações vêm chegando. E a gente fica a pensar, é o fim do mundo. Não são poucos alarmistas que começam então a entender que este episódio é a manifestação para a vinda do Senhor Jesus. E eu não tenho dúvidas de que é dos sinais, guerras, e especialmente naquela região, meus irmãos. Eu não sou adepto de que Deus tem ainda um plano exclusivo para aquele povo, como o seu povo. Nós entendemos que em Cristo, nosso Messias, o Salvador que já veio, morreu e ressuscitou, cantamos aqui, ele ressuscitou. Nele agora o Israel de Deus não é mais uma etnia local, não é uma nação em si. Agora o Israel de Deus é o Israel espiritual. Então eu não creio que Deus tem um plano exclusivamente para aquele povo em si. Ele tem um plano exclusivamente para aquele povo e para todos os povos da terra em Cristo Jesus. Assim como qualquer outra nação, se não converter, receberão as penalidades eternas. Assim também, aquele povo judeu, seja Israel ou os palestinos, se não se converterem, receberão as suas penalidades eternas. É assim que nós entendemos. Então, o que é aquela guerra, meus irmãos? É a mesma guerra que está entre a Ucrânia e Rússia. Rumores de guerras estão aí para preparar o coração da igreja, para nós de vez em quando abrirmos os olhos e pensar, de fato, o nosso Salvador voltará. Agora, quando será, não sabemos, meus irmãos. Por que é que eu digo isso? Porque o livro de Sofonias é um livro profético, retratando a ação disciplinar de Deus com aquele povo na antiguidade. E como nós temos visto aqui, meus irmãos, profecias de juízo, atrás de juízo. A mensagem de semana passada, eu confesso para vocês, quando eu saí daqui, cheguei em casa, nem conversei com minha esposa sobre isso, que deitei, coloquei a cabeça no travesseiro e falei, Senhor, é porque é palavra do Senhor, porque senão eu não pregaria. Porque às vezes, meus irmãos, não dá vontade de pregar sobre o juízo de Deus, porque isso assusta até o pregador.
Mas o que é interessante é que hoje nós vamos ver o mesmo Deus na mesma batida de juízo, mas mostrando a sua graça, como Ele sempre faz. Então eu vou intitular a mensagem desta noite como uma santa convocação que é feita aqui para o povo se arrepender, enquanto dá tempo. Então o que nós vamos ver aqui nestes 7 versículos é o Senhor Deus, através do seu servo, o profeta Sofonias, convocando urgentemente o povo ao arrependimento. Vocês devem lembrar que depois que o profeta apresentou o justo castigo de Deus, castigo divino, capítulo 1, versículos de 7 a 18, é castigo atrás de castigo. Agora no capítulo 2, o profeta vai chamar o povo ao arrependimento, porque este é o único caminho que pode nos livrar do juízo que está por vir. O juízo é certo, meus irmãos, e é eterno. E como escapar desse juízo? O caminho é arrependa-se. É arrepender e viver, ou não se arrepender e sofrer as penalidades. Então, antes do dia final do julgamento, escuta isso aqui. Ainda há uma oportunidade de voltar-se para Deus. Talvez esta é uma grande oportunidade para nós que estamos aqui. Mais uma vez o Senhor Deus mostrando a misericórdia dele, dizendo: ainda dá tempo. Ainda as portas da oportunidade estão abertas. Então arrependa-se. Então vamos para o nosso texto, meus irmãos. O chamamento ao arrependimento. Volta os seus olhos para o texto, por gentileza. Versículos de 1 a 3. No versículo 1 nós temos aqui a necessidade de arrependimento. Porque a pessoa pode perguntar: por que me arrepender? Me arrepender de quê? O que eu fiz para poder merecer a condenação eterna? Logo eu, que sou uma pessoa tão boa, eu me sinto tão bom, eu sou um trabalhador, eu sou uma pessoa que pago as minhas contas em dias, eu até ajudo o próximo. Versículo 1 diz assim: concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Vocês sabem que o profeta Sofonias está profetizando para a nação de Israel, exclusivamente as 2 últimas tribos que faltavam para ser levada cativo, tribo de Benjamim e Judá. Mas a profecia é exclusivamente sobre a tribo de Judá, a tribo, por assim dizer, menina dos olhos de Deus, porque é desta tribo que o Salvador viria. Então está sendo dito: concentra-te, não perca de vista os mandamentos do Senhor, não se distraia. Concentração aqui, meus irmãos, quem é estudante aí sabe disso, e quem é professor sabe disso, como é difícil numa aula você atrair a atenção dos seus alunos, pedir que os seus alunos tenham atenção, que se concentrem naquilo que está sendo ensinado, porque aquilo é muito importante. Os pais, quando vão ensinar os filhos em casa, é um desafio muito grande. Meu filho, concentra nisso que eu estou te ensinando. Aqui é Deus como um pai falando para os seus filhos: meus filhos, concentra-te e examina-te. Faz uma autoavaliação na sua vida. A comparação de bondade na sua vida não é com um outro ser humano, porque não há nenhum bom na face da terra. A bondade que você vai fazer comparação é diante do justo juiz, o Deus que é reto. Então examina-se e veja como está a sua vida. E aqui, meus irmãos, é assustador. Diz aí: ó nação que não tem pudor. Meus irmãos, o que acontece com uma nação quando perde o pudor? O que acontece? Qual era a prática que estava acontecendo? Meus irmãos, a tribo de Judá chegou num ponto tão degradante que perdeu o pudor. Numa linguagem mais clara, perdeu a vergonha na cara. Não tem mais senso de ferir o caráter de Deus com as suas práticas pecaminosas. Eu usei a palavra ferir o caráter de Deus numa linguagem humana. Mas é gente sem pudor. É gente que não leva mais os mandamentos de Deus a sério. Tudo se tornou relativo.
É a minha liberdade, é o meu direito, é o meu corpo. Eu faço o que eu quiser. Esta é a liberdade que eu tenho. Então, o profeta diz: concentra-te, examina-te. Então, aqui está a necessidade do arrependimento. Porque se de fato, meus irmãos, contextualizando agora para nós, se cada um de nós que estamos aqui na noite deste dia, que somos crentes sinceros diante de Deus, se a gente parar para refletir, fazer um autoexame, especialmente na noite de ceia, examinar o homem a si mesmo, a gente vai dizer: meu Deus, eu não sou digno de participar da mesa do Senhor. Por isso que no ato da liturgia deste culto, há sempre um momento de autorreflexão, de autoexame, um momento de você chegar ao ponto de entrar no estado de contristamento por causa do pecado que ainda é uma realidade na nossa vida. O quanto nós pecamos, meus irmãos. E a nação de Israel, exclusivamente a tribo de Judá, já havia se afundado na prática do pecado, a ponto da misericórdia de Deus aqui ainda sinalizar para eles um retorno à sensatez. Então a necessidade está aqui. Faça um autoexame. Talvez aqui a primeira lição. Você tem tido esta prática? Qual é o tipo de concentração que você precisa para adorar a Deus, para exaltar o Senhor? Mas tem mais. Aí no versículo 2, os motivos do arrependimento, deste clamor que o profeta faz. Acompanhem comigo, versículo 2. Os motivos são esses. E existe um perigo iminente. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. O profeta aqui está lembrando os irmãos: vocês ouviram o que eu acabei de anunciar, capítulo 1, versículo de 7 a 18. Tem um juízo vindo, tem um castigo vindo a galope sobre vocês. Mas o profeta diz, misericordiosamente, amando de Deus: ainda dá tempo. Depois de você fazer um autoexame, você agora analisa os motivos por que você precisa se arrepender. Meus irmãos, nós servimos um Deus não carrasco, porque a crítica é feita no Deus do Antigo Testamento. Esse Deus é muito malvado. Eu gosto é do Deus do Novo Testamento, o Deus da graça. Mas, meus irmãos, aqui está o Deus da graça. O Deus da graça é aquele que tem prazer na misericórdia. Ele aqui é rico em perdoar. Ele está dando uma chance. Ele está chamando o seu povo ao arrependimento. Arrependam-se, porque a ira está vindo. Já foi dado o decreto. Daqui a pouco o emissário vai trazer a sentença final. Então, antes que ele chegue, quebrante-se diante de mim, porque pode ser que haja socorro para vocês. Pode ser. Mas aí nós temos o versículo 3. Aqui é apresentado então o motivo. Nós vimos aqui a necessidade, os motivos, e agora olha a razão do porquê desse arrependimento tão urgente. Diz aí o versículo 3: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Não tem como. Meus irmãos, no dia do juízo, não tem como. Vai ser como os mísseis que vêm sobre uma cidade, que você apenas tem o alerta da sirene, mas você não sabe onde vai cair e vai haver a explosão. No dia da ira, haverá destruição total. Nós, às vezes, olhamos os relatos de guerras na Bíblia e ficamos apenas imaginando, como que foi? Será como que foi o ataque da Babilônia sobre a nação de Israel? Quando eles entraram, derrubaram os muros e queimaram os templos, saquearam tudo, pegaram as pessoas. Como é que foi aquilo? Flávio Joséfo, um historiador judeu, nos informa de maneira tão dramática. Mas mesmo lendo a história, a gente não consegue mensurar como foi. Mas hoje já está diferente.
Hoje a tecnologia está tão avançada, quando uma guerra estoura num lugar desse, chega na tela do nosso celular a carnificina. Acabamos de contemplar aí o sequestro de uma família por esse grupo terrorista chamado Hamas. E a gente não gosta nem de assistir esses negócios, mas chega para a gente. Eles mesmos têm o prazer, com a tecnologia avançada, de filmar e espalhar para o mundo o terrorismo. O que é que eles fazem? Aliás, nós tivemos aí uma informação de grupos de brasileiros que estão lá naquela região, e tem um brasileiro desaparecido, porque foram sequestrados muitos israelenses. Mas nesse meio brasileiro se suspeita que foram juntos. Não se tem notícia. Me parece que o Itamaraty soltou uma nota avisando isso. O governo da nossa nação está providenciando meios de resgatar os brasileiros daquela região. É dever nosso, meus irmãos, orar. E eu quero destacar aqui, porque está sendo filmado. Quando eu falo palestino, eu não estou generalizando. Nem todos palestinos são terroristas, porque às vezes pode generalizar. Todos eles são terroristas. É um grupo fortemente armado, meus irmãos, Hamas, que se associa com outro grupo terrorista, o Hezbollah. E aí então fica difícil, meus irmãos, suportar os ataques, ainda mais quando são ataques surpresas. Então a gente começa a contemplar na nossa geração o que foi aquilo. Mas aqui no texto que eu acabei de ler, o profeta diz: antes que o pior chegue a você, lá na sua casa, sobre a sua cabeça, se arrependa e confesse o teu pecado e abandone, porque há da parte do Senhor misericórdia. Então ele diz: busca o Senhor. O Senhor é o justo e reto juiz, é o que castiga, é o que vinga, mas é o que perdoa. Então busca Ele, não busca outra coisa, busca a justiça dEle. Busca a mansidão, porque bem-aventurados são os mansos, porque esses herdarão a terra. Então nós temos aqui, meus irmãos, o registro do chamado ao arrependimento. Eu não sei se isso está fazendo sentido para você. Aquele povo lá atrás foi alertado a se arrepender. Pasmem vocês, não deram ouvidos. Se arrepender? Nós temos o templo do Senhor, templo do Senhor. Nós temos aqui aquilo que nos protege dos ataques de qualquer nação. Mas o problema, meus irmãos, não são os ataques humanos. O problema é o ataque divino. Se Deus é por nós, nós estamos seguros. Pode se levantar o reino do inferno contra nós, porque temos alguém poderoso conosco. Mas e se foi esse Deus que se levanta contra nós? Então, continua o clamor: arrependa-se enquanto dá tempo. Segundo, meus irmãos, agora a segunda parte, esse texto é dividido em duas partes. A primeira está aí do versículo de 1 a 3, e a segunda parte vai até o versículo 15. Hoje, por causa da ceia, eu vou ficar só até o versículo 7. Então a segunda parte está aí, um grande alerta do julgamento que está por vir, especialmente sobre as nações pagãs, começando pela casa de Deus, mas especialmente sobre o povo pagão. E aqui ele vai trazer à luz um povo inimigo de Deus na época, os filisteus. Meus irmãos, os filisteus é conhecido na Bíblia como o arco inimigo do povo de Deus. As crianças conhecem a história de Davi com as pedrinhas numa funda e derrubou o gigante Golias. Aquele gigante era um filisteu. Os filisteus eram inimigos severos do povo de Deus. E preste atenção num detalhe aqui, meus irmãos. Os filisteus estavam debaixo do juízo de Deus. A partir do versículo 4, o julgamento é sobre 4 cidades da Filistia, ou lá dos filisteus. Olha aí comigo o versículo 4. Porque Gaza será desamparada. Deixa eu segurar aqui um pouquinho essa palavra Gaza, porque me parece que é muita coincidência, meus irmãos. Essa cidade que tem um poder já desde a época do profeta Sofonias, me parece que esta mesma Gaza aqui é uma cidade lá dos filisteus, que vocês devem lembrar a história de Sansão,
quando foi traído por esse povo e sai exatamente dessa cidade, Gaza, que tinha portões de ferros quase que intransponíveis, e Sansão, com aquela força brutal, sai da cidade arrancando o portão nas costas. Tanta força que esse homem tinha. E é nesta mesma cidade que Sansão é levado, depois de ser traído pela sua esposa, por assim dizer, depois de ter cortado as suas tranças e ele ter perdido a sua força, e foi levado como um escravo para o meio dos filisteus, para esta cidade que tinha um templo ao Deus deles, o templo de Dagon. E vocês sabem que eles levam Sansão exatamente para aquele templo para zombar, não de Sansão, mas do Deus de Sansão. E conhecemos o relato. Sansão ora ao Senhor, sabendo que esse Deus é um Deus misericordioso, é um Deus gracioso, mas o texto nos assusta porque é um episódio que eu tenho até medo de falar, que está sendo gravado aqui, de que Sansão vai dar cabo da sua vida. Quando ele segura nas colunas do templo, e ali então ele clama a morte para os filisteus, e ele também vai junto, que morra eu e os filisteus. Ou seja, uma luta que morre judeus e filisteus. Gaza. O relato que nós temos aí é que esta guerra que está lá, para mim, na mesma região, só que limitada, faixa de Gaza, é a mesma região, agora de novo uma luta de israelenses com este povo, e morre judeus e este povo. Mas aqui é uma profecia, porque Gaza será desamparada. E meus irmãos, quem gosta um pouco de política, porque aquela briga que está aí instalada, não é, para eles não é uma briga religiosa, é uma briga política. Quando o povo judeu voltou para a sua terra, eles conseguiram constituir governo. Está lá o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, até é difícil de falar o nome dele. É o governo, é a autoridade que está lá. Você vai olhar para a faixa de Gaza, eles não têm um governo. Eles são quase um fora da lei. Aliás, são de fato isso. A gente assiste os vídeos, a gente fica horrorizado. Cada um faz o que acha que é certo pela sua cabeça, sem piedade, entrando nas casas. Porque nessa região, na faixa de Gaza, havia acordos de paz, e muitos judeus israelenses foram para lá, morar lá, na toca do leão, na casa do inimigo. Adivinha o que é que esse grupo fez? A primeira coisa que eles fizeram, foram na casa dos israelenses, lá, e tiraram mulheres, crianças, idosos, deficientes, e metralhando todo mundo, à luz do dia, para todo mundo ver. Mas aqui há uma profecia de que Gaza será desamparada, e Asquelon ficará deserta, Asdote ao meio-dia será expulsa, e Ecrom desarraigada. Vocês prestaram atenção aí, desamparada, deserta, expulsa e desarraigada, um juízo da parte de Deus, um juízo, e 4 cidades, com juízos diferentes aqui. Então, meus irmãos, como eu disse, os filisteus sempre foram inimigos do povo de Deus. Eles serão devastados, é o que o texto nos informa aqui. Mas olha o versículo 5, por gentileza. O julgamento continua, o alerta foi dado, e agora vai lembrar o povo dizendo o seguinte: ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas, a palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. Vocês devem lembrar que quando o povo de Deus saiu do Egito, peregrinando pelo deserto até chegar naquela região, a terra prometida, Canaã, quantos povos haviam dentro daquela terra? Quantas nações? 7, meus irmãos, inclusive os filisteus. E olha que coisa que está sendo dito aqui: vocês que são escolhidos, um povo separado,
deveria atentar para a minha lei. Eu, como pai, escolhi vocês como filhos e não outros, e vocês agora me dão as costas, vocês agora perderam o pudor. Eu vou punir as nações pagãs, porque elas estão debaixo do meu castigo, mas eu clamo a vocês, arrependam-se, porque senão o juízo vem sobre vocês também. O profeta Ezequiel, no capítulo 25, versículo 15 e 16, depois se a irmã quiser colocar a referência aí, por gentileza, diz assim, depois você pode abrir a sua Bíblia, eu vou citar aqui o texto. Ezequiel capítulo 25, versículo 15 e 16 diz assim: assim diz o Senhor Deus, visto que os filisteus se houveram vingativamente e com desprezo de alma executaram vingança para destruírem com perpétua inimizade, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estendo a mão contra os filisteus, e eliminarei os queretitas, e farei perecer o resto da costa do mar. O profeta Ezequiel vai na mesma entoada de Sofonias ou vice-versa. O Senhor Deus dizendo, eu não mudo, o que eu digo, eu cumpro. E agora dos versículos 6 a 7 nós temos um remanescente permanente. Meus irmãos, aqui está a graça, a bondade do Senhor Deus. Talvez aqui está a aplicação para nós, desta mensagem, deste texto tão antigo e tão atual. Acompanhe aí, Sofonias capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim o texto: o litoral será de pastagem com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá, os restantes, ou seja, os remanescentes, talvez os verdadeiros israelitas, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, já o apóstolo Paulo alertou. Nele apacentarão os seus rebanhos e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor seu Deus atentará para eles e lhes mudará a sorte. Mudará a sorte, meus irmãos. Escuta isso daqui. O juízo de Deus sempre vem misturado com a misericórdia. Uma vez me perguntaram, pastor, por que o senhor não prega mais sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus? Porque isso conforta mais o coração. Às vezes nós passamos uma semana tão atribulada e chegamos na igreja para adorar o Senhor, e aí a gente escuta sobre castigo, sobre juízo de Deus. Meus irmãos, mas é a Bíblia, não sou eu lá em casa que escrevo o texto e venho aqui para pregar para vocês. Eu apenas abro o livro e falo, meu Deus, é isso mesmo? É. Só que o juízo de Deus, meus irmãos, é misturado com a misericórdia dele. Ele é justo juiz, mas ele é um Deus gracioso, é um pai amoroso que chama a pessoa ao arrependimento, exclusivamente o seu filho. Ele fez isso com a nação. Eu cito aqui para vocês Deuteronômio capítulo 30, de 1 a 3. Só tem a referência ali, eu vou ler aqui, você ouve aí. Diz assim, Deuteronômio 30, a partir do versículo 1. Palavras do Senhor Deus para este povo. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição, preste atenção, porque o Senhor Deus não é um Deus só que derrama bênção, Ele também derrama maldição. Que isso, pastor? Deus amaldiçoa? Sim, meus irmãos. Ele é o Deus da bênção e Ele é o Deus da maldição. Deuteronômio 30. E aí continua. A bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas, entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, e todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então, diz o texto, o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. É uma condição que o Senhor Deus coloca aqui. E se compadecerá de ti, e te ajudará, e de novo, de
todos os povos dentre os quais te havia espalhado, o Senhor teu Deus será contigo. O Senhor Deus dizendo para esse povo lá no passado: se vocês atentarem para mim, aquilo que eu já instruí vocês, eu serei o guarda de vocês, o guarda de Israel. Vocês receberão muitos ataques, muitas vezes ataques mais poderosos do que o que vocês têm para se defender, mas eu estou aqui como escudo de vocês. Mas se vocês forem rebeldes, então eu tiro a minha mão e digo: seja feita a tua vontade. Meus irmãos, que texto! Como nós precisamos de ter a nossa sorte mudada. Por assim dizer, a nossa sorte foi mudada quando alguém anunciou para nós o caminho da salvação. A passos largos, todos nós indo para a perdição eterna, debaixo do justo juízo condenatório de Deus. De repente, alguém corajosamente anunciou para nós um caminho de salvação, um homem que nele nós podemos nos refugiar e ter libertação e sermos salvos. Então, naquele dia, a nossa sorte mudou. Agora o Senhor nos favorece, agora Ele é por nós, agora Ele é o nosso Deus, agora Ele tem bênçãos para derramar sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, até 1000 gerações. Mas, se você não se arrepender, Ele vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Meus irmãos, hoje olhando para a história, o que é que aconteceu com a nação de Israel? O porquê tudo isso? O porquê essa crise? O porquê morte? O porquê tanto sofrimento? Que juízo é esse? Não, pastor, isso é briga política. É claro que é, mas nós que temos as Escrituras sabemos o que é que está por detrás. Que mão poderosa é essa que está por detrás, punindo não apenas uma nação no Oriente Médio, mas todas as nações da terra? Porque, meus irmãos, no Brasil, aparentemente, nós não temos guerra física, mas estamos numa guerra ideológica. Estamos numa batalha espiritual ferrenha no Brasil para proteger a nossa família. Ataques, surpresas, às vezes vêm e não tem como a gente se defender. Qual é o caminho de salvação para nós nesta terra, meus irmãos? Eu estou dizendo isso porque nós estamos às portas de grandes perseguições na nossa nação. Não cochilem, meus irmãos. Não pense que não, isso é coisa lá do Antigo Testamento ou desse povo lá que recebeu a maldição da parte de Deus. Não. Abra o teu olho. Não é porque o Brasil é uma nação que assustadoramente é indicado de muitos evangélicos, eu já nem sei se nós podemos nos enquadrar ou nos identificar como de fato evangélico. Porque no Brasil evangélico é todo mundo dentro do saco. E quando você vai pegar uma peneira para peneirar, aí você vai ver que de fato, quem são os verdadeiros evangélicos? Então, como nós estamos no mês do aniversário da Reforma Protestante, iremos aí completar no dia 31 de outubro, o dia em que Martim Lutero protestou contra o sistema religioso da época. Talvez a denotação mais clara para te identificar como um verdadeiro evangélico é: eu sou protestante. Eu digo isso porque lá no nosso canal a gente divulga alguns vídeos lá para evangelizar, e teve uma pessoa que nos elogiou, e parece que é uma pessoa conceituada, elogiando a nossa fala como pastor, e ele deixou bem claro: pastor Elton, eu não sou evangélico. Não, ele não disse isso, ele disse assim: eu não sou protestante, eu sou católico romano. Eu saudei ele lá, fui corajoso e falou a verdade. Eu entendi o que ele quis dizer. Há uma diferença entre nós, mas eu lamento dizer que no Brasil são poucos que têm a coragem de
fazer essa distinção. Você conversa com um amigo católico e vai dizer: eu sou evangélico também, eu sou cristão também. Então, meus irmãos, a conclusão desta mensagem é: qual é a nossa total dependência? Em quem nós temos confiado na hora das notícias ruins? Meus irmãos, o mundo caminha para o caos. Não quero ser aqui um alarmista, mas eu não quero também enganar vocês no nosso entendimento. O mundo caminha para o caos, ainda que o saber está se multiplicando, ainda que o mundo tecnológico está avançando de uma maneira assustadora, ainda que a inteligência artificial está ganhando da inteligência humana, mas existe uma sabedoria inigualável para um povo que nada supera. A pergunta que eu faço: qual é a tua total dependência? Em quem você confia na hora do caos? Meus irmãos, aqui está: devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho perverso, e volte-se para o teu Deus que é rico em perdoar. Quem sabe você que está aqui na noite desse dia, e você que me ouve, sabe que precisa mudar de comportamento, sabe que precisa abandonar algumas atitudes, mau hábitos. Você precisa desnegociar com o pecado, porque a porta da oportunidade ainda está aberta, para que você não seja pego de surpresa, porque o decreto já foi dado, os sinais estão aí, meus irmãos. A volta de Cristo é certa, não sabemos quando, mas pegará muitos de surpresa, porque Ele virá de surpresa. Quando então o sinal nos céus serão evidentes? Que Ele, pois, assim nos abençoe, meus irmãos, nos encoraje a continuar neste caminho, que pode ser sim um caminho estreito, um caminho apertado, mas é o caminho que conduz à vida eterna, é o caminho que nos leva para a glória celestial. Como Martim Lutero bem escreveu no seu hino: se temos de perder famílias, bens e até os prazeres, se tudo se acabar, e se a morte enfim chegar, pode chegar, temos a certeza que com Ele, Cristo, reinaremos. Já reinamos e iremos reinar eternamente. Que Ele, pois, assim, te abençoe e te guarde de todo mal. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus, nós acabamos de ler uma porção da Tua palavra e, ao debruçar, tentando explicar, nós contemplamos aqui as duas faces do Teu rosto, Senhor. Um Deus santo, justo, porque Tu és santo, Tu és justo. Não tem como o Senhor ser santo e não ser justo, e por causa dessa justiça, o Senhor exige santidade. E também contemplamos a face bondosa do Senhor, de um Deus misericordioso, de um Deus gracioso, de um Deus que chama pecadores ao arrependimento. Ó Deus, dá-nos coragem, Senhor, de colocar a boca no pó e experimentar, talvez, esse perdão do Senhor sobre as nossas vidas. Sabemos que o Senhor enviou o Teu único Filho para morrer por pecadores, porque pecadores não podem se salvar, Senhor. Pecadores não podem se salvar porque estão perdidos. Ó Deus, nós que aqui estamos, nesta igreja, somos professos, Senhor. Quero crer que a profissão de fé foi sim sincera, diante daquilo que o Senhor mesmo já realizou no nosso coração, porque ninguém pode confessar o Senhor Jesus se não for por uma ação do alto vinda do Senhor. É o Senhor que muda os intentos do nosso coração, nos convencendo. Mas, ó Deus, às vezes
os prazeres da vida, as seduções do mundo, os encantos desta terra, faz com que o arrependimento não seja uma realidade na nossa vida. Dar-nos, Senhor, arrependimento segundo o Senhor, quebranta o nosso coração, porque, Senhor, existe aquele arrependimento segundo o mundo, e este produz morte, Senhor, e agradecemos porque o Senhor já nos livrou da morte, nos dando vida, e vida em abundância no Teu Filho amado, no nome de quem assim oramos, amém.